Tá, agora a gente vai ver pontos, né, da inauguração e abertura das portas do reino, né, de, da porta do reino de Deus, para todos entrarem. O reino e o rei estabelecidos, eleito e coroado. Então eu botei algumas passagens aqui que vai estar sinalizando o quê? A chave que Pedro recebeu, né? Quem recebeu a chave foi Pedro, né? E no momento da inauguração do reino, quem vai falar vai ser Pedro, né? E também Pedro vai estar, depois que ele inaugurou o reino, a gente vai ver um homem, né? Que a gente já passou nessa passagem. Vamos ver esse homem falando e ensinando sobre o reino. E aqui, fechando, a gente vai ver que o reino, as pessoas estão transportadas para dentro do reino. A gente vai fazer isso agora, né? Primeiro vamos ver o homem recebendo a chave, que não é uma chave, né? A chave que ele quer dizer aqui é de forma... Tá me fugindo a palavra. Seria de forma representativa. Essa aqui seria a palavra. De forma representativa. Ele não vai usar uma chave, né? Realmente uma chave fabricada e vai lá e vai abrir. Mas ele vai abrir de forma representativa e a gente vai ver isso agora. Então vamos ver lá, né? No livro de Mateus, o Pedro sendo delegado a receber essa chave. Mateus 16, 19. 19. Então, certa vez, né, nas andanças de Jesus, mais uma vez, né, um episódio, ele vai indagar os seus aproximados, né, o seu discípulo. Eu não sei dizer quantos, são 12, 30 ou 20 nesse momento, mas eu vou ficar com a cota de 12. E pergunta a eles quem o povo diz ser ele, e depois Jesus dirige a palavra para ele e fala: e vocês? Quem vocês diz que eu sou? E Pedro vai afirmar que Jesus é o Filho do Deus vivo, né? O prometido. Aí Jesus vai falar que o que ele está falando não foi carne e sangue que revelou ele, mas sim o Pai Celestial, o Deus que está no céu, que revelou isso para ele. E Jesus vai fazer uma promessa ali para Pedro, né? Que ele daria a chave do reino do céu para ele. Tudo que ele fizesse ali na terra, ele ligaria lá no céu. Então a gente vai ver essa responsabilidade sendo cumprida. Então Jesus está delegando, está dando passando essa, como é que vamos dizer, passando essa autonomia, né, para Pedro. Pedro interligar as coisas espirituais com as coisas terrenas. Então vamos lá. Então aqui a gente viu que ele recebeu a chave, né? Ele receberia a chave, no caso, né? Agora vamos ir lá em Atos e ver Pedro usando essa chave, né, de forma representativa. Então os judeus, eles tinham leis mosaicas e instruções que fazia parte da cultura do povo judeu. Então, nesse momento, quando Pedro está aqui, ele está junto com o povo praticando uma tradição que é milenar, né? Vem lá desde a fuga do Egito, né? Quando Deus passou as leis cíveis, né, para os judeus, né? Então, o que vai acontecer? Pedro vai estar no meio da multidão no dia dessa festa, que é o Pentecoste, né? Que é comemorada durante 50 dias, a festa das colheitas. Você pode ter informação sobre essa festa no rodapé da tua Bíblia de papel ou fazendo pesquisa de busca, né, nessa lupa aqui no seu aplicativo. Você bota lá Pentecoste, aí você vai ser direcionado para o Velho Testamento e vai ver essa notificação sobre essa prática dessa festa lá no Antigo Testamento. Então ele vai estar no meio do povo que veio de várias nações, né? Você observar em algum dado momento aí na tua leitura, você vai ver que era judeu de todas as nações. Todas as nações como? Romano,
asiático, etiopiano. Então tinha muitos, eu não poderia te enumerar. E tem alguns relatos que vai falar de algumas nacionalidades da época, né? Então você faça a sua leitura aí e vê aí, né, essa questão. E ele vai se levantar, né, com a chave, né, e vai falar, né? Ele vai falar aqui: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, né? Aí nota-se aqui que foram os 11, não foram 123, não foram 130, não foram 30, foram 11. Né? Então 12 com Pedro, né? Faço questão de frisar isso aqui. Levantou a voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, sejam-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Então ele vai explicar sobre o patriarca Davi, ele vai falar sobre Jesus, vai falar sobre as promessas, né? Ele vai falar do cumprimento de várias profecias e promessas nesse momento. E ele vai aqui mostrar proclamar o coroamento, né? O coroamento de Jesus, abrir as portas do reino e acrescentar os membros dentro dessa comunidade, ou seja, dentro dessa monarquia, né? Porque mais abaixo a gente vai ver uma publicação que eu fiz que é interessante, é muito simples de você deduzir, qualquer leigo deduz isso, né? Mas vamos lá, deixa eu construir um pouco mais aqui. Então aqui ele vai proclamar, né? Ele vai começar a divulgar a mensagem do reino. Aí você lendo aí, você vai ver que ele vai falar de Davi, vai falar do Espírito Santo, vai falar de Jesus, vai falar da mensagem, né? Vai falar de um monte de coisas. Né? O nosso ponto aqui é o foco do reino, né? A gente está focando aqui a mensagem do reino. Então chega aqui no 39, né? Eu estou lendo aqui, ó, como você está vendo aqui que eu estou balançando aqui o mouse. Chega no 39, o que ele diz? Ó, ele vai dizer que essa promessa, né? Porque a promessa do reino era para eles lá, para os filhos dele, e tantos quanto estão longe, tantos quantos Deus chamar, né? A todos os que estão longe e a tantos quantos Deus chamar. Então essa mensagem ela iniciou lá com Pedro, né? E vem se prolongando até aqui. Ela está se prolongando. Essa promessa é para as pessoas no século 21 e vai ser para o século 22, né? Nós estamos no 21º século, né? Pedro estava no 1º século, agora nós estamos no 21º e vamos para o 22º. Compreende-se cada século a cada passagem de 100 anos, tá? Seja, fique dito isso aí para poder compreender. Então tá, o foco aqui a gente vê a inauguração do reino, tá? Então, em Atos 30, né, Pedro vai estar ensinando justamente sobre o que? Atos 32, aqui, não, Atos 28, versículo 30. Esse homem ele vai estar ensinando justamente do que? O reino foi inaugurado aqui, tá? No capítulo 2. Eu só estou mostrando pontos para que você possa entender isso, porque não é uma coisa bem assim explícita, né? Tem que ser ensinado e tocado. Então o que a gente vai ver agora? A gente vai ver um homem que está ensinando coisas a respeito do reino, né? Esclarecendo por que o reino foi fundado, como é que se entra dentro do reino, né? Então Paulo, ele foi um homem que era... ele foi um homem antagônico a essa mensagem. Ele não apoiava no início da sua carreira essa mensagem, mas depois que ele veio entender, né, de forma especial, você também vai descobrir conforme você for lendo, ele entendeu a mensagem do reino. Aí, quando ele entendeu a mensagem do reino, ele passou a ser perseguido. E a gente vai mais para o futuro, se eu não me engano, acho que em postagens anteriores, eu falei muito sobre as perseguições dele, mostrei muita coisa. Mas o ponto aqui é o reino, tá? Vamos focar no reino. Então, quando ele entendeu a mensagem do reino, que ele vai começar a ensinar a mensagem do reino, ele começa a ser perseguido, ele vai preso, ele passa por uma
série de cadeias, série de transferência para poder ser morto, né, pela elite da época, né? Então aqui vai estar um registro mostrando a prática que ele tinha logo no final do livro, né? Eu vou estar falando também do livro de Atos. Já eu vou estar fazendo um resumo do livro de Atos para você poder entender. Tá? Logo aqui abaixo eu vou fazer esse resumo. Tá? Não esqueça e não perca o foco. A gente está tratando sobre o reino, o rei e os súditos. Então Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, né? Ou na sua própria casa, que alugara, e recebia a todos quantos vinham vê-lo, pregando o quê? O reino de Deus, e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Então você vê, né? Jesus tinha morrido, Paulo está ensinando sobre Jesus e ensinando, né? Falando sobre o reino. Essa vai ser a mensagem. Agora a gente vai ver uma carta dele para uma comunidade chamada Colossenses, né? 1:13 aqui, ó. Você vai ver que ele vai estar afirmando que essas pessoas foram transferidas, né? Elas saíram de uma situação e foi transferida para outra situação. Vamos ver agora. Eu vou abrir aqui rapidamente o livro de Colossenses e a gente vai ver isso. Então, é importante você observar que as pessoas são transferidas para um determinado local. E que local é esse que as pessoas são transferidas? Olha aqui comigo, lê aqui comigo, ó. O qual nos tirou da potestade das trevas, ou seja, uma situação, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então você vê que tem uma divisão aqui, uma balança, né? Trevas e reino. Então, se a pessoa, aproveitando a oportunidade aqui, se a pessoa não entra nesse reino, ela fica nesse segundo lugar que a gente vê aqui, né? Então só tem uma posição, ou é a posição A ou é a posição B, né? Não tem a meia posição. Então, se a pessoa foi transportada para o reino, ou seja, o reino já foi estabelecido. Então, Pedro inaugurou, Pedro abriu as portas dos reinos, né, falando sobre a promessa. Paulo ensinava sobre esse reino e ele falou mais à frente que as pessoas foram transferidas para dentro desse reino, né? Então fica assim, é um único modo que tem para ser direto em relação à mensagem do reino. Espero que você esteja compreendendo. Mas mais abaixo a gente vai falar um pouco mais sobre essa mensagem do reino.